gratidão que nós estamos aqui. Sempre. Porque, afinal de contas, esse momento da semana é aquela uma hora e pouco que nós tiramos, saímos da nossa rotina tão atribulada, para nos dedicarmos à nossa evolução, ao nosso aprendizado, à nossa renovação. E é isso que a gente vem fazer aqui toda terça-feira. Nós que estamos aqui trabalhando, vocês que vêm aqui serem assistidos, são todos uma energia só. E essa troca de energia já é como esse abraço que a gente imagina, né? De Cristo abraçando Chico. É como se nós pudéssemos sentir ambos nos abraçando. Então que essa energia realmente paire sobre nós essa noite e que eu consiga passar a mensagem que eu me propus a trazer para vocês. O tema de hoje é Valores da Vida. Em outubro, eu e meu marido Márcio tivemos uma oportunidade de fazer uma viagem que eu batizei de viagem espiritualizada. Nós fomos para Uberaba, Araxá e Sacramento. Nós paramos em Uberaba primeiramente e ficamos um tempo na casa onde Chico vivia. Eu infelizmente não estive lá com ele encarnado, mas assim, a emoção, a energia do lugar é algo mágico. Eu fico pensando assim, se todos somos tão ligados ao Espiritismo, a Chico, que cremos nele, tivessem essa oportunidade. Porque ficar lá é um crescimento espiritual, é uma troca de energia, é algo que não tem como descrever. Estar ali no quarto onde ele desencarnou, sabe, aqueles móveis simples, uma pilha me chamou a atenção, coisa assim, né, de tanta coisa, mas assim, olhei para a minha direita, tinha uma pilha dos lenços que ele usava, os 2 sapatinhos dele de feltro ali no cantinho, a coleção de boinas, aquela parte da vaidade de Chico, que eram suas perucas penduradas ali no banheiro. Eu falei pro meu marido assim que eu sei que ele não é um personagem, mas a imagem que eu tinha, a impressão que eu tinha era que eu estava num cenário, podendo vivenciar tudo aquilo que aconteceu lá. Entrar na sala onde ele psicografava, que a gente vê em vídeos com ele, vimos a reprodução, né, dessa mesa no filme. É assim, é como se ele estivesse lá presente. Fiquei muito impressionada. Existe uma sala na casa que tem mais de 1000 psicografias. Elas foram plastificadas, né, o original delas, e elas ficam nas paredes, você tem acesso. Eu ficaria 2 dias lá tranquilamente vendo tudo, até olhando os detalhes. Muitos livros que ele gostava muito de ler, né? Então assim, essa experiência foi maravilhosa, não tem assim o que falar. E isso me trouxe assim, eu percebi que aquele final de semana que eu passei lá foram 3 dias. Mexeu muito com a minha forma de ver, de pensar. Parece que estar lá fortaleceu a crença, a minha fé. É essa imagem, essa sensação que eu tenho. Depois, nós ficamos pouco tempo lá por causa do horário, às 4 horas eles fecham. Então tem uma biblioteca maravilhosa, onde são vendidos os livros, lembranças. E depois, no dia seguinte, nós tivemos a oportunidade de ir para Sacramento, que é a cidade de Eurípides Barçanufo. Em 1905, ele fundou aquela casa. Era um quartinho bem pequenininho, depois ampliado. E nós tivemos a oportunidade de estar lá pela manhã, fazendo o culto do Evangelho, o estudo do Evangelho. E segundo o responsável por lá,
Desde a primeira vez que ele fez esse estudo, até hoje é realizado no mesmo dia da semana e no mesmo horário. A única diferença é que, graças à quantidade de pessoas que vão visitar a casa e que cresceu, né? Sacramento não é a mesma cidade, mesmo número de habitantes de 1905, quando ele inaugurou. Então criou-se um salão maior. E lá nós tivemos essa oportunidade. Foi muito interessante também. Mas se eu ficar falando muito aqui, eu não vou falar nada, só vou falar da viagem, porque realmente é espiritual. E o que me trouxe aqui hoje para falar dos valores da vida foi que numa das noites que estávamos lá, nós fomos conhecer a Casa do Caminho, que foi uma casa fundada pelo médium, ele é chamado de Dom Tadeu. Ele é 1900, eu não anotei aqui o ano, mas foi 1980, ele abriu a porta da casa dele, o único quartinho que ele tinha, e abrigou dois paralíticos, duas pessoas deficientes que não tinham para onde ir, não tinham como ser cuidados, eram moradores de rua. E aí começou-se a Casa do Caminho, porque aí esses dois multiplicaram-se por 4, por 8, por 16, por 100, e até que foi criada a Casa do Caminho. Onde nós tivemos a palestra com ele, é um salão muito grande, também tudo muito simples, devia ter pelo menos umas 300 pessoas, um coral, devia ter de 25 a 30 fluidoterapeutas, e assim, e você se sente envolvido naquilo? Que você não pense em outra coisa. Você está 100% lá dentro. Que é o que a gente tinha que exercitar, de sempre fazer isso cada vez que a gente adentra essa casa. Estarmos 100% aqui. Sem pensar no dia tribulado, na pessoa que está doente, nas preocupações. Porque esse é um momento único de nós conseguirmos nos conectar com a espiritualidade. Né? Como eu falei, o Maneira Energia, e após algumas músicas, o coral cantou, tinha um casal com violão também lá, se apresentou o irmão Tadeu, que até então eu não conhecia, e ele então falou que ele receberia da espiritualidade a mensagem da noite, que ele faz isso todos os sábados à noite. E essa imagem é do irmão Tadeu, que coincidentemente, aqui não está muito nítido, porque a gente deu uma copiada do Face, né? Então a imagem está meio distorcida. Mas essa imagem de Cristo, que é a que eu mais gosto, a que mais me representa, é o Cristo iluminado, transmitindo energia. E irmão Tadeu, embaixo dessa luz, já envolvido pela espiritualidade, e ele começou assim. Eu, na verdade, tinha programado algo mais elaborado, mas infelizmente nesses últimos 10 dias eu tive meio doente, sabe? Então eu não consegui trazer tudo da forma que eu gostaria. Mas eu espero de coração que a mensagem, da mesma forma que ele me contagiou, de que ele me inspirou, eu consiga passar isso para vocês, porque foi algo extraordinário. Às vezes você quer trazer tudo para não é essa a via, né? Então que assim, paciência, às vezes eu vou tossir, às vezes eu vou engasgar, às vezes minha voz vai sumir, mas eu bebo água, ela volta. Tá? E aí a gente segue. Então ele começou, a primeira frase que a espiritualidade nos enviou foi essa: cada dia que surge, por favor. Cada dia que surge constitui uma nova vida para quem sabe viver. E temos dado o merecido valor que a vida merece? Como é que tem sido a sua convivência com a sua vida? Aí ele nos diz assim, que a maioria das pessoas, eu me enquadrei nessa maioria das pessoas, ainda não sabem dar o verdadeiro valor da vida. E é por isso mesmo que às vezes carregamos um sentimento muito grande, muito pesado sobre nós. E é por isso mesmo que esse peso
que esse sofrimento é chamado de sofrimento interior, porque é algo aqui, no nosso peito. E quem não valoriza a vida que Deus lhe deu, ele tem uma vida apagada, por conta desse sofrimento interno que nós carregamos. A gente não dá espaço para a luz, porque a gente fica com esse sentimento sofrido dentro de nós. E aí é uma vida sem sentido. Nós temos muito medo. Nada. Ai, desculpa. Foi mal. Eu comecei. Nós temos muito medo do sofrimento físico. E principalmente nós temos mais medo ainda das nossas perdas materiais. É que nós ainda não aprendemos que a nossa maior perda é aquilo que deixamos morrer dentro de nós, enquanto estamos nesse plano físico. Essa foi a mensagem que ele passava. Quando deixamos morrer dentro de nós a esperança, deixamos morrer a nossa fé, a nossa motivação, a nossa alegria de viver. Então, a maior perda que nós temos, como já foi dito, é quando deixamos morrer esses sentimentos que nos movem, que nos levam para frente, que nos impulsionam, né? Que é a fé, a motivação, a alegria. Infelizmente, são muitas as pessoas que deixam morrer esses sentimentos. Ou por desânimo delas próprias, ou por intercorrências da vida, influências, má vibrações, que acabam deixando morrer tudo isso que nos move. E quando a gente fala em valores da vida, que são esses daí, irmão Tadeu fala que a gente tem que ter uma diferenciação muito importante, que é sabermos diferenciar o ser do ter. Quem não valoriza a vida, passa toda uma existência aqui sendo só o ter. E a gente percebe na figura que o ter e o ser são caminhos opostos. Você pode ter as duas coisas, mas você não pode seguir somente um caminho. Mas eu preciso de coisas para viver. Preciso da minha sobrevivência física, todos nós precisamos, né? Nós vivemos aqui encarnados no mundo material, então nós precisamos de ter coisa material. Nós precisamos comer, se vestir, morar, entre tantas as outras coisas. E nós temos que trabalhar para ter. É o correto, é a lei da vida, né? Mas a maioria da humanidade ainda vive como se o mais importante fosse o ter e não o ser. E quanto mais, voltando ao ter, e quanto mais se tem, mais se quer. O ter, ele tem a índole de nos seduzir, de nos inspirar, ele contagia, ele faz com que a gente sempre tenha mais vontade de ter. O ter, ele vai nos alimentando a ter e acaba ficando num ciclo. E com isso, muitas vezes, esquecemos do ser, de estimular o ser e não o ter. E quem somos nós? Nós não somos ter, né? Cada um de nós é um ser de Deus, feito à sua imagem e semelhança. Por isso a importância de fazer a conciliação, esse equilíbrio entre ter e ser. Nós acreditamos ser aquele corpo azul ali, mas na verdade nós não somos aquilo. Nós somos esse ser de luz. Nós somos esse ser que emana energia. Nós não podemos passar uma encarnação toda aqui vivendo em função do ter, porque senão você vai apagar essa luz e você vai ser aquilo lá. Você vai ser aquele corpinho, só aquele perfil, né? E às vezes a gente fica realmente envolvidos e acabamos nos esquecendo do ser. Porque necessidade de Deus, né? Isso. Sim, Sim, vai.
Quanto mais você tem, parece que quanto mais você tem, mais você quer. É uma coisa sem fim. Por isso que eu falei que ele é contagiante, né? Porque ele vai te envolvendo e muitas vezes tem pessoas, alguns aqui já podem ter conhecido, que até perdem a mão, né? Por causa do ter. E também nós conhecemos pessoas que têm muito, mas que de um dia para outro já ficaram sem nada. Isso também acho que aqui alguém já vivenciou, já conheceu alguém assim, né, na nossa vida. Porque amanhã você não tem mais nada, você perdeu tudo que era material, e você é o quê? Já que você só valorizava o material. Porque a importância de fazer essa conciliação, nós temos que olhar para dentro e ver que nós somos um ser que não acaba. Nós somos infinitos, nós somos imortais. Né? A gente não acaba, a gente não morre. Nós já sabemos disso enquanto espíritas, enquanto estudiosos da doutrina, que nós não morremos. Né? Só o corpo, mas a alma, o espírito, está ali, que é o ser, que é o mais importante. Porque quando cada um de nós aqui desencarnados, como o pessoal antigo dizia, né, que caixão não tem gaveta, é mais ou menos isso daí, né? Olhar para dentro e ver que somos um ser que não acaba, que não se desfaz com o tempo. Então, a gente começa a perceber que nós somos muito seletivos com as coisas materiais. Ele quis nos dizer assim, que cada um dentro da sua possibilidade financeira, econômica financeira, do seu padrão, né, econômico, a gente sempre escolhe aquilo que é melhor para a gente. Então, se a gente pode ter a melhor casa, a gente quer. Se a gente quer ter o melhor carro, às vezes se endivida para isso, mas tem. A gente quer comprar roupa na melhor loja, a gente quer ter o melhor sapato. Queremos muitas vezes que o nosso filho estude na melhor escola, mas não porque acreditamos, porque a vizinhança toda, os parentes também estudam lá, eu também preciso colocar o meu filho nessa escola. Então eu tenho que fazer tudo dentro do poder aquisitivo, alguns mais, outros menos. A gente sempre quer escolher aquilo que é de melhor. É errado? Não, mas desde que a gente faça isso dentro de cada um nas suas condições, né? Tem gente que se sacrifica para levar essa vida, dá um passinho maior que as pernas, como eu falei, muitas vezes acaba endividado, com problemas, por essa ganância. Né? Deus é contra isso? Não, ele não é, porque ele deixou aqui o livre-arbítrio. Se você acha que isso é mais importante, deixou. Aí são escolhas. Né? Mas vem o questionamento dos benfeitores, que ele nos questionou assim: se você escolhe os melhores bens materiais para você ter, por que não começar a ser mais seleto e escolher os melhores pensamentos? Escolher melhores as suas palavras para nos expressarmos no dia a dia? E por que não escolhermos os melhores sentimentos? Foi nesse momento que, quando o irmão Tadeu falou essa frase, que me deu start, que eu gostaria de trazer esse tema aqui para a palestra, que eu já sabia que eu estaria aqui. Então foi exatamente isso que me chamou a atenção. Porque não adianta passar toda a encarnação sendo seleto em coisas materiais. Vamos aprender a escolher também as melhores coisas do ser, as melhores coisas do espírito. Aí, nós não ficamos, quando às vezes a gente deixa de pensar muito no ser e valorizar o nosso espírito, os pensamentos tortuosos, negativos, eles acabam tomando conta de nós. Eles acabam se encostando em nós, mesmo que a gente não queira isso, né? Mas energia atrai energia. Então, muitas vezes, quando a gente está atordoado com esses nossos pensamentos longe da espiritualidade, nós não ficamos com a mente iluminada, porque nós permitimos que os nossos pensamentos nos envolvam com a negatividade, com a preocupação, que inclusive foi um tema que eu trouxe aqui, acho que o mês passado, retrasado,
e foi falado o quanto nós permitimos que a preocupação nos sobrecarregue, nos escureça, nos pese. E quando a gente não escolhe os bons sentimentos, é realmente isso que acontece, né? Os pensamentos malignos, sentimentos maléficos, eles nos transmitem energias maléficas. No próximo slide, nós vamos ver aqui que foi falado naquela noite que nossa mente é o general, que é ela que dá todo o comando para a nossa vida. E se não endireitarmos nossos pensamentos, esse general começa a nos dar os comandos errados. A gente está em vigilância, né? Orar e vigiar. Se a gente não vigia os nossos pensamentos, a mente começa a dar o comando errado para nós. E quando a gente dá o comando errado, nós é que sofremos. Nós pagamos pelo livre-arbítrio de não nos comprometermos com os nossos bons pensamentos. A nossa mente dá até o controle para a nossa respiração. É uma coisa meio automática. Porque a gente não pode deixar tudo no automático. Tem coisas que cabe a nós modificarmos. Nós não vamos conseguir mudar o nosso sistema respiratório, mas a forma de pensar, sentir e falar, nós podemos. Né? Tem uma mensagem que diz assim, essa mensagem eu procurei quem disse, eu não achei. Então ela está assim como que a espiritualidade nos tenha mandado. Como um flecheiro endireita sua flecha, o homem prudente endireita todos os dias o seu vacilante pensamento. Então nós temos aqui que pensamento trazem ação, ação traz resultado. As nossas melhores escolhas também, ela vai nos levar a escolher as coisas que são realmente importantes e significativas na nossa caminhada. Então vamos começar então por melhorar os nossos pensamentos. Já aprendemos aqui o quanto o nosso pensamento é importante, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Como eu já falei anteriormente, nossos pensamentos são energias. Emanamos pensamentos bons, estamos trazendo ao nosso redor energias boas, salutares, que nos auxiliam. Emanamos pensamentos ruins, estamos com aqueles pontinhos pretos circulando a nossa cabeça. Né? Devemos começar a melhorar nossos pensamentos para que a nossa mente seja mais iluminada. Uma mente iluminada, isso foi a palavra de montador. Uma mente iluminada transforma problemas em aprendizado. Né? Então, nós todos aqui passam por coisas ruins, né? Mas se a gente tiver com a mente iluminada, voltada para Deus, a gente vai sofrer, nós estamos aqui, porém a gente vai conseguir aprender com o que aconteceu conosco. Então, por isso que ele fala que uma mente iluminada transforma os problemas em aprendizado. Outro ponto, além de vigiar nossos pensamentos, nós devemos ser seletos também com a nossa fala. Cabe a nós educarmos a nossa fala. Né? Como foi falado, a mente é o general. Quem faz as palavras saírem pela nossa boca? A nossa mente. Então, nós temos que aprender também a educar. E nós ainda temos uma tendência à tagarelice. Foi assim que ele se referiu. Que as pessoas falam muito mais do que deveriam. Ou se não, elas falam da forma, com as palavras que não deveriam, ou de assuntos que também não são devidos, como julgamento, falar mal do outro, né? Então, nós temos que vigiar a nossa fala. Ele fala que assim como os nossos pensamentos, ele usou a palavra filtro, nós também temos que colocar um filtro na nossa fala. Sermos seletos daquilo que falamos é colocar esse filtro. A nossa fala é mais uma bênção de Deus. Por isso, temos que educá-la a falar coisas boas, construtivas. Palavras que edifiquem a nós e as pessoas que estão nos ouvindo.
É uma frase bem conhecida, né? Se você não tiver nada para falar, não tem coisa boa para falar, não fala nada, né? Se for para falar coisa ruim, fica quieto, né? Eu sempre ouvi essa palavra, meu pai falava muito isso. E aí eu vi essa frase e coloquei aqui, porque realmente faz sentido, né? A gente às vezes acontece com isso. Às vezes você comenta uma coisa com a pessoa, você ouve cada coisa de novo, você fala, Senhor, por que eu fui conversar, né? Ela podia ter ficado quieta, né? E também, às vezes, a gente dá uns bola fora também, né? Você fala, aí você até embora. Só que depois que ela falou, não volta, né? Então, é por isso que a gente tem que aprender a nos treinar a colocar esse filtro. Aqui ele fala, que eu já falei sobre isso, né? Aqui ele fala, eu vou ler, tá? Ele fala assim, também que eu tenho meu assessor direto. As palavras têm o poder de transformar vidas. Quantas vezes estamos deprimidos, sozinhos, nervosos e alguém chega e nos fala às vezes uma palavra que seja, um olhar, uma frase, ou se oferece a fazer alguma oração por perceber que você está precisando. Gente, isso transforma a nossa vida. Nós devemos escolher melhor essas palavras, porque elas são transformadoras, como eu falei. Ou a gente consegue melhorar a vida da pessoa, ou a gente consegue acabar com o dia dela ou ela com o nosso, né? Temos que procurar usar palavras positivas, de otimismo, de luz. A gente erra nesse, né? Eu acho que todo mundo aqui às vezes dá uns deslizes, né? Mas por isso que a gente tem que se policiar. As palavras iluminam o nosso próprio caminho. E também o caminho das pessoas que fazem parte da nossa convivência. Talvez nós já convivemos com algumas pessoas que são tão negativas, que só reclamam, a gente não tem vontade de ficar do lado dessa pessoa. Seja num tipo de amizade, seja numa festa, seja no ambiente de trabalho. Aquela pessoa parece que empata o nosso dia, né? Então, a gente não quer ser essa pessoa, gente. Então, vamos nos policiar, né? Aqui fala que, aqui também ele fala, mais ou menos o que ele quer dizer aí, né? Que a palavra transforma as energias. Então, se de repente você também está num lugar onde você sente que a energia é negativa, procure começar a conversar sobre as coisas melhores, emanar algumas palavras, falar palavras melhores, para você conseguir emanar uma energia e conseguir mudar até o ambiente onde você está. Pode ser que você não mude aquela pessoa por um todo, mas pelo menos naquele momento você vai estar sendo útil, você vai estar usando o poder que Deus lhe deu para transformar alguns momentos daquela vida, daquela pessoa. A gente às vezes acaba falando palavras erradas até dentro do nosso lar. Isso não acontece só fora da nossa casa. Muitas vezes dentro de casa, ou usamos um palavrão, ou uma palavra grosseira, ou alguma coisa hostil, e a gente esquece que nós estamos impregnando as nossas paredes, estamos impregnando o nosso lar com aquela energia. Então, a palavra é luz, a palavra cura, a palavra renova. As palavras trazem para nós o verdadeiro bem-estar da vida. Então, que sejamos luz, né? Assim como devemos colocar o filtro nos nossos pensamentos, a gente já viu lá no início. Agora, ele também já nos reforçou a necessidade dos filtros na fala. O terceiro e último filtro que ele nos ensina é colocar o filtro nos nossos sentimentos. Porque se a gente tiver sentimentos construtivos, elevados, nós vamos aumentar, alimentar esses sentimentos. Então, ele fala aqui, por que sofremos tanto com os nossos sentimentos? Por que não selecionamos os sentimentos que valem a pena? Assim como selecionamos aquele melhor sapato para pôr no nosso pé. Quando bate um sentimento negativo, de energia ruim, de tristeza profunda, de amarguras, nós muitas vezes cometemos o erro
de alimentarmos esses sofrimentos. A gente fica remoendo, a gente fica falando com um, falando com o outro sobre aquela coisa ruim, né? A gente não vai para o canto, às vezes a gente vai, né? Não vamos ser tão generalizar, mas muitas vezes a gente esquece de fazer isso. A gente não vai para o canto fazer uma oração, ou pensar em coisas boas, a gente acaba alimentando, adubando esses sentimentos. Então nós também temos que aprender a fazer a escolha dos melhores sentimentos, porque somos nós que os educamos. Os sentimentos são nossos. Então não adianta falar, mas o outro. O sentimento é nosso, o pensamento é nosso, a fala é nossa. Então não adianta usar subterfúgios ou desculpas de que o outro tem alguma culpa sobre isso. Somos nós. Nós detemos o poder sobre tudo isso. E quando ele fala assim, nós, quando não alimentamos nossos bons sentimentos, alimentamos o nosso estado de ignorância. Todos nós somos criados ignorantes. E o que fez com que a gente progredisse? As nossas atitudes, os nossos pensamentos, né? A evolução. Então a gente não pode continuar na ignorância, a gente tem que cada vez mais evoluir. A gente está aqui para isso. Então, alimentar os pensamentos negativos é nos estacionarmos na ignorância. Quando nós não nos vigiamos, nós deixamos a porta aberta do nosso coração. E aí entra tudo, né? A gente permite que a energia negativa, ruim, acaba por trazer os tantos transtornos do nosso dia a dia. E a gente não está falando, né? Eu entendi assim que quando ele estava explicando isso para a gente lá, isso não é a questão de longo prazo, é no momento. É na hora que a gente tem que fazer esse policiamento. Na hora temos que controlar e trazer para a gente bons sentimentos. No momento que a gente percebe que a gente está perdendo as rédeas, que a gente está se distanciando do que é bom, a gente deve trazer de volta. Os sentimentos são a base do nosso coração. Então, para que ele bata todos os dias na frequência da luz, na frequência da paz, ele tem que bater na frequência do bem-estar. Nós temos que ter bons sentimentos, porque a gente vai ser alegre, a gente vai ser feliz. E você já conviveu com alguém que não seja, que seja alegre e que não te faz sentir bem? Não é gostoso você estar do lado de uma pessoa que está sempre de bem com a vida, te passando energias boas, com um sorriso? Ela às vezes não precisa fazer nada, falar nada. Um bom dia que ela te dá com um sorriso, aquilo é a alegria da vida. E nós temos que absorver isso para também passarmos. Recebermos e passarmos, porque a vida é uma relação de troca. Nós não somos tristezas. Nós não somos a tristeza, o conflito, a preocupação. Nós somos a paz. Nós nos permitimos ser a tristeza, o conflito e a preocupação. Mas nós somos a paz. Nós somos o amor, nós não somos ódio. Nós estamos aqui para amar uns aos outros. O maior mandamento que Jesus nos deixou. Nosso coração tem que bater diariamente sentindo que somos um vencedor. Nós temos que sentir aquela força, sabe, que sai aqui de dentro. Quando não criamos o hábito de trabalhar os verdadeiros valores da vida, que são esses que nós vimos até agora, achamos que a vida é essa onda de negativismo. A gente se acomoda. A vida é ruim mesmo, eu estou numa fase muito boa, eu estou no meu inferno astral. A gente acaba se acomodando com isso, né? E a nossa vida passa realmente a ser isso. Então, quando você está acreditando que sua vida é aquilo, aí sua vida passa a ser. Mas na vida somos o que pensamos e somos o que sentimos. Então, vamos pensar com positivismo, com o coração, com amor, com aquilo que nos edifica. É fácil? Não, mas ninguém falou que ia ser fácil. Então, só compete a gente se fortalecer para conseguir fazer isso, né? Porque esses são os verdadeiros valores da vida. Nós podemos escolher as coisas materiais, sim, que nós gostamos, que nós queremos, mas a gente também não pode
deixar de ser seletos para aquilo que nós sentimos, para aquilo que nós pensamos, para aquilo que nós falamos, né? Que são as coisas do nosso espírito. Nosso espírito tem sede de luz, do bem. E quanto mais a gente abre o coração para isso, mais nós evoluímos na nossa trajetória. Quando damos guaridas para as energias destrutivas, deixamos também o nosso espírito frágil, doente e machucado. Com a instalação desses filtros que nós aprendemos aqui, que nós devemos colocar, com a nossa vigília que temos que ter, nós vamos conseguir usufruir daquilo que temos em abundância, que são nossos talentos, nossa capacidade, nossos dons. Nós fomos criados com dons, com talentos, com qualidades, né? Nós temos muitos dons, esses dons dados por Deus. E esses dons começam quando começamos a ser seletivos com as nossas palavras, sentimentos e pensamentos. Nossa vida precisa de luz. E quando aprendemos a ser seletos, nós somos essa luz, pois essa luz já existe dentro de nós. E muitas vezes deixamos de vivenciar essa luz porque não nos vigiamos e sim ficamos no estado das trevas. O Cristo, Ele está aqui, ó, exatamente dessa forma, olhando para nós, né? Ele está todos os dias para nos iluminar, para fazer com que essa luz que sai dele não se apague, mas nós temos que manter essa luz acesa. Temos que tirar o hábito diariamente, pedir a Deus que nós sejamos um pouquinho dessa luz. E quando sentimos que a nossa luz está acesa, nosso dia transcorre em clima de amor, de paz e de serenidade. Nós atraímos isso para nós. E assim, a gente consegue deixar de lado as aflições, os desesperos, as preocupações, as tristezas. E a gente acaba, como eu falei aqui no início, se entregando para a espiritualidade e sempre renovando as nossas energias. Agradeço a atenção de vocês. Agora, eu vou deixar vocês então em silêncio, refletindo um pouco sobre tudo isso, imaginando essa energia, essa luz saindo de Jesus, envolvendo a cada um, para que a Maria do Carmo possa fazer a oração para a gente receber o